Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Olha, pessoal, lição 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Terceira aula, terceira lição do terceiro trimestre de 2025, tá bom? Hoje nós vamos aprender uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Ou seja, o que a igreja primitiva pregava na palavra de Deus. É isso que nós vamos ver. Texto áureo. E quando Pedro viu isso, disse: o povo, varões israelitas, porque vós maravilhais com isso? Ou porque olhais tanto para nós, como se a nossa própria virtude e santidade fizéssemos mudar este homem? Atos 3 e 12. Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Verdade prática está maravilhosa, pessoal. Olha só. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, eu sempre falo, de cada 10 pregações que eu ouço por aí, 9 não aproveita, só uma aproveita. Por quê? Pregar não é falar, pregar é expor as escrituras. A pregação é como se fosse alimento, ou seja, uma fruta. Você come uma maçã, você foi nutrido. A escritura tem ciência bíblica que nutre a alma e o espírito. Agora quem come um pastel, um cachorro quente, uma coxinha, não se nutriu, ele apenas se alimentou. Então, aqui a palavra tem nutriente para o espírito. Quando não se expõe legitimamente a Bíblia, sabiamente, a alma não é alimentada. A alma não é nutrida. Por isso que a pregação tem que ser pregada como ela é, com sabedoria e com poder do Espírito Santo. Como diz o título, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Paulo disse, o Evangelho, o poder de Deus, é o Evangelho. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Nesta lição mostra a marca de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma verdadeira valoriza as Escrituras e coloca Cristo acima de tudo. Quer saber se uma igreja é de Deus? Tem que ver se ela coloca Cristo acima de tudo. Quer saber se uma igreja é de Deus? Se ela prega a palavra de Deus como ela é. Tirou a autoridade de Jesus, tirou a autoridade das Escrituras, não é uma igreja de Deus. Uma igreja que prega as Escrituras revela Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois nela revela Deus. A verdadeira exposição da Bíblia revela Deus, o Criador de todas as coisas. A verdadeira pregação da Bíblia revela Deus Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Divino Consolador. Pregou isso? A igreja é de Deus. Como saber se uma igreja é de Deus? Como saber se uma igreja é fiel à pregação da Bíblia? Primeiro, prega Deus Criador, Jesus Salvador e o Espírito Santo Consolador. Pegou esses três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a palavra de Deus, a igreja é fiel na Bíblia. Então a igreja deve pregar a Bíblia porque revela Deus. E o homem sem Deus é como uma folha seca. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse, as Escrituras davam testemunho. Jesus falou, as Escrituras testificam de mim. Então a igreja prega a palavra porque a palavra revela Cristo. A verdadeira igreja prega a palavra, que a palavra mostra Cristo. Se uma igreja não prega a Bíblia e não mostra Cristo, essa igreja não é de Deus. A Escritura confronta o pecado. A verdadeira pregação também mostra o pecado e confronta o pecado. Pedro disse, arrependei-vos. A verdadeira pregação, a verdadeira igreja prega e confronta contra o pecado. Pedro pregou, arrependei-vos, crede no Senhor,
e será batizado em nome de Jesus. Então a igreja verdadeira confronta o pecado. Fixar os olhos. Essa expressão também pode descrever no apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro olhou para um paralítico e disse: levanta e anda, fixou os olhos. A igreja prega com o poder do fixar dos olhos. Os olhos é a janela da alma. Como saber se uma pessoa é cheia do Espírito? Pelo olho. Se olha no olho. A igreja, um crente cheio do Espírito, é visto pelo olho, porque o olho é a janela da alma. O Espírito glorificará Jesus. Jesus diz que o Espírito Santo glorificará. O Espírito nunca chama a atenção de si mesmo. Então, o Espírito glorifica Cristo. Lembra, o Filho, o Espírito Santo não tinha descido, porque o Jesus, o Filho, não tinha sido glorificado. Quando Jesus foi glorificado, aí o Espírito desceu. Então, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Esse é o objetivo da palavra de Deus, e a igreja fiel prega que o Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus Cristo. A igreja que prega a esperança vindoura, um alerta da sociedade indiferente, insensível. O apóstolo Pedro, que havia exortado aos ouvintes a sua primeira pregação de geração. Agora vocês estão vendo que esta é um cumprimento da profecia. Ele pregou. Esse é um cumprimento da profecia do profeta Joel, que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então Pedro está usando as profecias na sua pregação. Pedro está usando a Bíblia, a genuína palavra de Deus, nas suas pregações. Uma pregação cheia do Espírito, ela é bíblica e cristocêntrica. Eu vou repetir isso, porque é muito importante. Uma pregação, para ser de Deus, ela precisa expor o Filho de Deus, cristocêntrica, e precisa pregar a genuína palavra através da unção do Espírito Santo de Deus. A promessa da segunda vinda. Concluindo a pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança, que vem assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. A verdadeira igreja fiel à pregação prega a volta iminente de Jesus. Nenhuma igreja é de Deus sem crer ou pregar, ensinar na volta futura de Cristo. A igreja cheia do Espírito prega a palavra de Deus genuíno como ela é, na esperança da volta do noivo. Pedro pregou: Jesus, pelo tempo do refrigério da vinda do Senhor, ele vai voltar. Pedro, cheio do Espírito, pregava: ele vai voltar. Jesus era o centro da pregação de Pedro. Pedro trouxe uma mensagem cristocêntrica. Arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus. Jesus voltará. O que está se cumprindo é a profecia do profeta Joel. Então, pregação bíblica é a palavra. Tem muita gente que conta testemunho, faz muitas coisas, não precisa enfeitar a palavra. Prega a palavra de Deus simples como ela é, poderosa e genuína como ela é. Tá bom, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma lição. Vimos que a grande importância de que a pregação da Bíblia devemos fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pecador. Pedro era pescador, eu falei pecador. Mesmo sendo simples pescador, com uma grande gramática de conhecimento limitada, sabia expor a maestria das Escrituras Sagradas. Assim como devemos nos revestir totalmente do Espírito Santo, sendo cheio deles, sendo cheio do Espírito Santo, seremos vitoriosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Pedro era apenas um pescador, mas sabia expor a Palavra de Deus. Você não precisa ser um doutor, um mestre, um PhD
para saber pegar a Bíblia. Não, irmão. A gente faz curso de teologia para a mente abrir. Mas sem curso de teologia dá para pregar? Claro que dá. Desde que você leia a Bíblia dezenas e centenas de vezes. Porque como é que você vai pregar se você não lê? Eu sempre falo, nenhum pregador é pregador se não leu a Bíblia toda. Nenhum pastor é um pastor bom se ele não leu a Bíblia toda. Ai do médico se ele não lê o livro da medicina. Ai do advogado que não lê o livro da lei. Ai do psicólogo que não lê o livro de psicologia. Ai do pregador ou do pastor que não lê a Bíblia toda. Você precisa ler, crescer na graça e no conhecimento. Com a graça eu sinto o mundo de Deus. Com conhecimento eu entendo o mundo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O curso de teologia te ajuda a compreender, mas compreender o ouro. E o ouro é a palavra. Os cursos e os demais livros são prata, mas o ouro genuíno que transforma e liberta é a palavra de Deus. Pastor, eu quero fazer o curso de teologia para me aprender a palavra. Amém. Mas sem o curso, você pode ler a Bíblia e pregar a palavra. Tem hora que é difícil entender alguns pontos, por isso que vem um curso. Porque a Bíblia precisa de algumas ferramentas para ser interpretada. Hermenêutica, exegese, grego, hebraico. Tá bom, pessoal? Então Pedro pregava a palavra. Pedro pregava Cristo. A pregação de Pedro era bíblica e cristocêntrica. Pedro não contou o testemunho da avó dele, do bisavó. Não, Pedro entrou direto na palavra. É o que está acontecendo, é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito. Pedro está pregando a genuína palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Então, como diz o texto, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Se você pregar o evangelho como ele é, não precisa de muita coisa não. Não precisa enfeitar a Bíblia. Só pregar a Bíblia como ela é, aí já salva, cura e batiza. Era a pregação de Daniel Berg e Gunnar Vigre, os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Eles pregavam assim: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Uma pregação tão simples, mas poderosa ao ponto de salvar 30% do Brasil hoje. Uma igreja fiel prega o evangelho genuíno. Prega o evangelho como ele é. Confronte o pecado. Mostre Deus. Mostre Jesus. Mostre o Espírito Santo. Mostre a ação de Deus na Bíblia. Tá bom, pessoal? Essa é a lição de número 3. A próxima lição será a lição 4. Deus abençoe e um abraço. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Sou professor de teologia há 25 anos. Nesse canal eu dou aula de escola dominical e curso de teologia. Se você quer aprender a fazer teologia, venha comigo, ó. É esses livros aí que vão te ajudar a entender e compreender a Bíblia. Ó, arqueologia, heresiologia, bibliologia, missiologia. Ó, 20 livros é o básico. 40 livros é o bacharel. Tem anel de teologia, ó. Anel fino e anel grosso, ó. Esse meu aqui é mais grosso, ó. O meu é grosso, mas tem um anel fino. Pastor, eu quero um anel fino, quero um anel grosso. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Um abraço. Quem quiser os livros de teologia, me chama no WhatsApp.